O Padre Pio e o sacramento da confissão. O Papa Pio XII perguntou ao bispo de Manfredônia: "Que faz o Padre Pio?" "Sua Santidade, ele remove os pecados do mundo." Assim, mostrou bem qual era a principal atividade apostólica do santo estigmatizado. Grandes multidões de todas as nacionalidades passaram por seu confessionário. Alguns deviam esperar 2 semanas para conseguir confessar-se com ele. As conversões foram inúmeras. Diariamente recebia centenas de cartas de fiéis que pediam seu conselho. O número de pessoas chegou a ser tão grande que foi necessário abrir um gabinete para distribuir bilhetes. Os bilhetes eram numerados e indicavam o lugar na fila do confessionário do Padre Pio. Cada confissão que Padre Pio ouvia durava em média somente 3 minutos, exceto casos extraordinários. Segundo um cálculo, Padre Pio ouviu um total aproximadamente de 5 milhões de confissões. 5 milhões de confissões, ou seja, mais de 15 milhões de minutos, ou mais de 250 mil horas de confissão, como se fossem mais de 10 mil dias seguidos confessando, como se fossem mais de 28 anos de sua vida passando no confessionário sem parar. E aqui, uma breve meditação. Será que nós também sabemos a importância e a necessidade que temos da confissão? Será que nós sabemos que se morrermos com um pecado mortal, podemos sofrer as dores eternas do inferno? Que no dia do julgamento final todos os nossos pecados serão revelados no livro da vida, mesmo aqueles que acreditamos que escondemos em segredo? Que a confissão é o único meio de apagar os pecados do livro da vida, que é o único meio de apagar os pecados de nossa alma para conseguirmos a purificação diante de Deus? Muitos se queixam: eu tenho vergonha de confessar os meus pecados para o Padre. Mas é melhor confessar os nossos pecados agora e nos purificarmos do que confessarmos os nossos pecados depois de mortos, no dia do juízo final, diante de Deus. Agora é o tempo da misericórdia, é o tempo que Jesus está presente no Padre para dar o perdão. Depois de mortos, no dia do juízo final, Jesus estará como juiz e separará o joio do trigo, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, que são aqueles que têm pecados mortais. Não podemos ter vergonha de confessar, mas sim temos que ter vergonha dos nossos pecados, por isso confessá-los. Assim ficamos livres deles. Não podemos cair nessa armadilha do demônio, que cria 1000 desculpas para que não nos confessemos, pois assim ficamos sujos, igual ao demônio, e assim ele nos leva ao inferno. Padre Pio considerava a ida frequente à confissão algo necessário para o crescimento na vida espiritual. Ele se confessava ao menos uma vez por semana e não deixava que seus filhos espirituais ficassem sem confissão por mais de 10 dias. E aqui, o mandamento da igreja recomenda que confessemos obrigatoriamente ao menos uma vez por ano, ou quando exista pecado mortal, mas é recomendado minimamente a confissão pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. Para se ter uma ideia, em 16 de novembro de 1919, escreveu ao seu pai espiritual: "Foram mais de 19 horas de trabalho que vou sustentando sem um pouco de descanso. Enquanto escrevo, já passa 1 minuto da meia-noite. Houve períodos que ouvi confissões sem interrupção por 18 horas seguidas. Não tenho nenhum momento para mim mesmo, mas Deus me oferece suporte com eficácia em meu ministério. Sinto a força", disse o Padre Pio, "para renunciar a tudo, contanto que as almas regressem a Jesus e amem a Jesus." Uma vez foi perguntado ao Padre Pio: "Confessamos tudo o que pudemos recordar ou conhecer, porém é possível que Deus veja outras coisas que não podemos lembrar?" E ele respondeu: "Se pusermos em nossa confissão toda a nossa boa vontade, se tivermos a intenção de confessar todos os pecados mortais, tudo o que pudermos recordar ou conhecer, a misericórdia de Deus é tão grande que ele incluirá e apagará também o que não podemos recordar ou conhecer. Por essa razão, deve ser dita ao final de uma confissão: e confesso todos os pecados que tenho esquecido e não mencionei nessa confissão."
Padre Pio não dava absolvição sem um verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Seu confessionário não era uma máquina de absolvições. Queria o arrependimento completo da pessoa e sua salvação. Foram vários os casos assim. Padre, eu cometi pecadinhos usuais, as besteiras de sempre. E o Padre Pio, pecadinhos? Besteira ofender a Deus? Vá embora. E naquele momento não havia nada a ser feito. Em outras situações, foi visto dizendo do seguinte modo: por que vendestes tua alma ao diabo? Que irresponsável! Estás no caminho do inferno, homem negligente, e de primeiro arrepender-se. Então voltes aqui. Uma pessoa, durante a confissão, pôs em dúvida a existência do inferno. Padre Pio respondeu: você acreditará quando chegar lá. Para o impenitente, Padre Pio disse: não vê como está escuro? Vá colocar as coisas no lugar, muda de vida e depois volta, que eu te confesso. Muitas vezes os frades pediam para ser mais bondoso, mas ele respondia: eu faço para o bem dele. Não acredita que eu sofro também? Mas se tu soubesse como ficam depois, como não sossegam. Padre Pio sabia que nós sabemos no fundo nosso ser o que é certo e o errado e que buscamos corrigir estes nossos erros e precisamos de alguém para nos mostrar e corrigir. Padre Pio era este que dizia a verdade e ajudava. Além de tudo, se preocupava com a salvação de cada alma, que só se consegue pela confissão dos pecados. Isto é pura caridade. E tinha um verdadeiro propósito. Muitos de nós confessamos com rapidez, de qualquer jeito, só por obrigação. Com ele, isso não era possível. Há casos de pessoas que partiram de San Giovanni Rotondo, revoltados contra o Padre Pio por não terem a absolvição, decididos a não voltarem mais, mas depois entendiam logo em seguida e sentiam um desejo quase irresistível de retornar. Padre Pio amava o pecador, mas era intransigente com o pecado. Eram típicas certas frases suas: asseguro, tu vais ao inferno. Quando deixarás de fazer porcarias? Não sabes que é pecado mortal? Vai embora. Muitos haviam dito: que semelhança deve ter com o juízo de Deus, com as almas todas descobertas. Muitos dos penitentes de Padre Pio fizeram a declaração assombrosa de que, quando estiveram em seu confessionário, experimentaram a impotente impressão de estarem ante a cátedra do juízo de Deus. E isso é uma grande ajuda para nós, porque devemos ter essa ideia sempre fixa. Independente de quem seja o padre, devemos ter clara essa noção que estamos diante do julgamento de Deus e devemos ter todo o respeito e a seriedade para nos confessarmos e nos livrarmos dos nossos pecados, pois cada padre é o próprio Cristo no confessionário. Padre Pio exigia que toda a confissão fosse uma verdadeira conversão. Não tolerava a falta de franqueza na explicação dos pecados. Era muito duro com os que se desculpavam, falavam sem sinceridade ou não tinham uma firme determinação em mudar. Exigia integral franqueza e honestidade do penitente. Também exigia uma verdadeira e sincera dor no coração e uma firme e absoluta resolução para o futuro. Será que estamos confessando dessa maneira? Com toda a força do coração para ver nossos pecados e corrigi-los? Será que pensamos quais os modos que estamos nos afastando de Deus e como devemos lutar contra os pecados que mais nos atingem? Uma mulher que chegava de uma longa viagem para ver Padre Pio lhe disse em confissão: Padre, faz 4 anos que perdi meu esposo e não tenho ido à igreja desde então. Padre Pio respondeu: por que perdeste teu esposo? Também perdestes Deus? Fora, fora! Enquanto fechava rapidamente a janela do confessionário. Pouco tempo depois, a mesma mulher recuperou sua fé, atribuindo isto à maneira com que Padre Pio lhe tratou, provavelmente reconhecendo como ela havia posto seu apego a seu esposo acima de Deus. Que saibamos usar e ter o Padre Pio como exemplo, para percebermos a importância, a grandeza e a necessidade da confissão para as nossas almas. Que tenhamos a confissão sempre frequente e com a maior sinceridade e resolução de vida. Padre Pio, rogai por nós.